A ansiedade deixou cicatrizes no seu corpo que você não vê? Você superou uma fase difícil, mas sente que a ansiedade deixou marcas? Um peso no peito, uma dificuldade de respirar fundo, uma tensão que não some? A ansiedade prolongada não afeta só a mente. Ela deixa registros, memórias nos seus tecidos, nos seus músculos. São como cicatrizes energéticas que continuam ativando respostas de estresse. É por isso que, mesmo quando a situação melhora, os sintomas persistem. A técnica de sincronização bioenergética trabalha liberando essas memórias presas no corpo, desfazendo os nós que a ansiedade deixou. Não carregue o peso do passado. Libere as cicatrizes da ansiedade e encontre a leveza. Pois é, meu amigo empreendedor da vida, a ansiedade prolongada não é só uma bagunça na sua mente, ela é uma artista e das piores, que deixa registros, memórias nos seus tecidos, nos seus músculos. É como se o seu corpo tivesse um HD cheio de arquivos corrompidos, rodando aí no segundo plano e drenando a sua energia. Mas a boa notícia é que a técnica de sincronização bioenergética trabalha liberando essas memórias presas no corpo, desfazendo aqueles nós que a ansiedade deixou. E hoje vamos desvendar esse mistério e te dar a chave para a leveza. A ansiedade, a ansiedade, é aquela nota desafinada que insiste em tocar fora de ritmo. E o pior, ela não desafina só um instrumento, ela bagunça a partitura inteira. A sincronização bioenergética se aprofunda nesse conceito, mostrando que a comunicação celular é a base da nossa existência. Estudos consideráveis demonstraram que as células possuem uma ampla gama de sistemas de comunicação. Estes sistemas incluem moléculas informacionais que se ligam às superfícies celulares durante o desenvolvimento embrionário humano. Assim, a comunicação célula-célula, bem como a comunicação celular com o ambiente externo, já é um fenômeno assim bem documentado. Ou seja, suas células estão sempre batendo um papo. E quando a ansiedade entra na jogada, é como se elas começassem a fofocar sobre o perigo, mesmo quando não tem perigo nenhum. Isso gera uma interferência na comunicação. E o resultado? Disfunção, patologias e até mesmo, em casos extremos, sim, é isso mesmo que você está pensando, o pior. Mas calma, não vamos dramatizar. O ponto é que essa fofoca celular cria um campo de energia desorganizado. Sabe aquela sensação de estar sempre ligado, pronto para correr ou lutar, mesmo deitado no sofá assistindo a Netflix? Isso é o seu corpo preso no modo luta ou fuga. É uma resposta natural e perfeita para o perigo real. Se um leão aparece na sua frente, você quer que o seu corpo reaja assim. Mas o problema é que na vida moderna, o nosso leão pode ser uma conta para pagar, um prazo apertado ou até um comentário nas redes sociais. E o corpo, coitado, não sabe a diferença. Os pensamentos ou sentimentos de origem negativa geram essa percepção de ameaça, ligando o modo de luta ou fuga. É o nosso sistema simpático que estará em ação e que, se cultivarmos esses sentimentos por dias, semanas ou meses, pode causar exaustão dos nossos sistemas. Esse é o início das dores e das doenças. É como se o seu sistema de alarme estivesse com defeito apitando sem parar. E quando isso acontece, funções vitais, como a digestão, são desaceleradas. A pressão arterial sobe, os músculos ficam tensos, tudo para te preparar para uma briga que não vai acontecer. E essa tensão muscular prolongada, essa fisiologia defensiva, é onde as cicatrizes começam a se aprofundar. Pense no seu corpo como um rio. A energia que é vital flui por ele, nutrindo tudo. Mas quando a ansiedade e o estresse crônico aparecem, é como se jogassem pedras desse rio, criando bloqueios. A sincronização bioenergética chama isso de segmentação biomagnética e pulsação assincrônica, fora de sincronização. Quando um ou mais sistemas do corpo estão disfuncionais, o corpo compensa, alterando o seu relacionamento biomagnético, criando uma segmentação. E o que acontece? Bem, observações clínicas revelaram, similarmente, que concomitantemente com a segmentação biomagnética, a pulsação de todo o corpo se tornará assincrônica, fora de sincronização. Ou seja, o seu corpo começa a pulsar fora do ritmo, como uma banda de jazz que perdeu o compasso. A boa notícia é que, ao remover essa segmentação, a pulsação volta a sincronizar e o rio da sua energia volta a fluir livremente. Mas
Como essas cicatrizes se formam e por que elas persistem? Existe um conceito fascinante que é a memória do tecido. Sim, os seus músculos, a sua face, seus órgãos, eles têm memória. Não é só o seu cérebro que guarda as lembranças. A partir da nossa experiência, a gente vê que os tecidos corporais, eles possuem essa memória. E quando uma força lesiva acontece, o tecido que recebe essa força, ele se altera, ele muda. É como se o seu corpo fosse um gravador registrando cada susto, cada tensão, cada emoção não processada. E essa energia do impacto fica lá, emparedada, como um cisto energético. Mesmo depois que o evento traumático passou, o corpo continua lembrando e reagindo. E tem mais. A técnica de sincronização bioenergética, ela tem uma distinção curiosa sobre traumas usando analogias antigas. O coice do cavalo e o coice do camelo. A primeira, que envolve cascos duros, provoca um trauma físico local, grave no início, com cura depois de alguns dias ou semanas. A segunda, que envolve cascos menos duros, de camelos, provoca uma reação inicial moderada, cujos sintomas aumentam com o passar do tempo, à medida que a lesão se aprofunda. É como se a lesão mole não estimulasse os mecanismos de defesa e, portanto, se dispersasse nos campos corporais, mentais, e isso com a subsequente aparição dos sintomas. Ou seja, o coice de camelo é aquela ansiedade sutil que não te derruba de uma vez, mas vai se infiltrando, se espalhando e deixando as suas cicatrizes invisíveis por todo o corpo. E o mais importante, as conexões energéticas podem ser perdidas se nossos pensamentos vagarem ou se nos concentrarmos em outro lugar. A energia acompanha o pensamento. Isso é ouro, pessoal. Aonde a sua atenção vai, sua energia flui. Se você está preso no passado, revivendo traumas, a sua energia está lá, alimentando essas cicatrizes. Então, como a sincronização bioenergética desfaz essa mágica reversa? Ela atua em vários níveis, como um time de super-heróis para o seu bem-estar. Primeiro, ela foca na sincronização da pulsação. A técnica, ela busca trazer os vários sistemas do corpo ao seu padrão oscilatório natural. E quando isso é alcançado, é percebido como um ritmo de pulsação regular do organismo. A reestruturação do padrão oscilatório natural dos grupos oscilatórios disfuncionais é referida como sincronização de pulsação. Mas, Carlos, como é que ela faz isso? Através de um processo inteligente que envolve a reconexão entre o seu consciente e o seu subconsciente. A técnica, ela usa uma série de perguntas não verbais, inaudíveis, que, se correlacionadas a eventos traumáticos, geram respostas do paciente que remetem a um evento traumático inicial, à medida que o cérebro avalia e formula respostas não verbais às perguntas. É como se o terapeuta estivesse conversando diretamente com o seu corpo, sem precisar que você reviva o trauma conscientemente. Isso é feito através de testes musculares e observação de mudanças no comprimento das pernas, que revelam aonde a energia está bloqueada. E a respiração, meus amigos? Ela é a sua superpotência secreta. Ela não é só para te manter vivo, é para te manter bem vivo. A sincronização bioenergética dá um show à parte nesse quesito. A respiração profunda, que alcança a parte inferior dos pulmões, ela ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo o relaxamento e a autorreparação. A respiração na parte superior dos pulmões, por outro lado, estimula o sistema nervoso simpático associado à luta ou fuga. Ou seja, se você respira curtinho, só com a parte de cima do peito, está dizendo para o seu corpo: alerta máximo, perigo à vista. Mas se você respira fundo, usando o diafragma, está sussurrando para ele: relaxa, está tudo bem, você pode se auto-reparar. Então, procure inspirar desde a terra até o abdômen e expirar para o topo da cabeça e vice-versa, intencionalmente. Ao respirar dessa forma, a energia começa a se mover através de todo o sistema, especialmente se a pessoa estiver abraçando a área do corpo que está experimentando desconforto. Eu diria que é como se você estivesse usando a sua própria respiração para desentupir os rios de energias, liberando aí as cicatrizes e permitindo que a leveza volte a fluir. A técnica de sincronização bioenergética vai além do físico. Ela mergulha no seu campo energético, nos seus chakras, que são como centros de energia, e, mais importante, níveis
de consciência. Cada chakra está associado a um nível específico de consciência e a certas energias. Quando os chakras são ativados e integrados, eles podem melhorar a experiência de vida diária, incluindo relacionamentos, criatividade e autorreparação. Imagine que cada chakra é um botão de controle da sua vida. É como se você estivesse ligando todos os botões da sua nave espacial interna e ela estivesse pronta para decolar. E para manter essa nave voando alto, a sincronização bioenergética, ela nos dá um mapa do tesouro para a saúde e o empoderamento. Ela nos lembra que o estado do campo energético define a nossa saúde. Todas as doenças praticamente iniciam nele. O nosso campo energético estimula o crescimento e o desenvolvimento. Esse campo é elétrico e magnético. Mas o que desequilibra esse campo, Carlos? O estilo de vida moderno. Estresse, má alimentação, falta de exercício e falta de repouso. É como se estivéssemos criando um ambiente tóxico e ácido dentro de nós, perfeito para os bugs da doença. Mas a chave para a saúde reside em criar um ambiente interno equilibrado através de escolhas conscientes. A alimentação. Então, priorize frutas e vegetais na sua ingestão diária. Eles alcalinizam o corpo e elevam a sua frequência vibracional. Movimento. Exercícios físicos liberam endorfinas e ajudam a energia a fluir. Pensamentos. Pensamentos são coisas e eles afetam o seu campo energético. Cultive o amor e a gratidão, porque mover-se para um estado de amor faz muito pelo seu sistema imunológico. É quase indescritível os desafios que se dissolvem na presença do amor. E a criatividade? A criatividade é um superpoder que a ansiedade adora bloquear. A interferência subconsciente, aquelas crenças e pensamentos negativos, criam uma barreira que impede a energia de alta frequência de fluir. Mas ao liberar essas cicatrizes e harmonizar o seu campo energético, você abre as portas para um fluxo criativo que nem imaginava. Então não carregue mais o peso do passado. Não deixe que as cicatrizes invisíveis da ansiedade te impeçam de viver a vida que você merece, com leveza, criatividade e plenitude. Se você sentiu que este conteúdo tocou a sua alma e o seu corpo, se fez sentido para você, então faça um favor a si mesmo e a quem você ama. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e o mais importante, acesse o link na bio ou na descrição do vídeo para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética.